Pessoal, bom dia mais uma vez. Aqui é o professor Rogério Torres. A gente vai dar continuidade a nossos assuntos de biologia, tá? Só que hoje, além da gente ter a finalização do nosso módulo, né, se você olhar aí no nosso livro, a gente praticamente só está faltando agora transporte e algumas especializações na membrana, que é o que a gente vai ver hoje aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma associada aqui com o meu notebook e eu vou passando os slides e vou narrando, explicando ela. Depois eu volto para que a gente possa fazer e tirar dúvidas, tá, em relação ao assunto. Essa semana é uma semana de revisão, de revisar os assuntos. Então, obviamente, a gente ainda vai ter outras aulas de biologia e eu vou passar um trabalho para vocês. Esse trabalho ele deve ser entregue no dia da prova ou da verificação que vai ocorrer semana que vem, tá? Então o Omar deve divulgar isso aí para vocês, vocês vão fazendo e vão entregar. Só que o padrão a ser feito, eu vou mandar lá a moldura. Então, os critérios serão analisados de acordo com essa moldura que vem, tá? Relacionado ao trabalho. Então, é avaliado toda essa moldura, tá? Então, Rogério, qual é o assunto que a gente vai abordar, né? Então, o assunto que a gente vai abordar é citologia, componentes da célula. Então, eu quero que você, dentro da citologia, fale da célula, fala da membrana dela, as especializações da membrana, o que é que a membrana faz, de que maneira ela faz, o que o citoplasma contém, como ele trabalha, qual a função do núcleo. Você pode falar do histórico celular, da descoberta da célula, coisa que a gente viu, tem aí na videoaula também, tá? E aí você fala da tua maneira, de acordo com que você leu os assuntos ou vê os vídeos, tá? E coloca a bibliografia. Então a bibliografia ela tem que vir no final, que é a referência. Rogério, tudo que eu estou falando aqui eu tirei de tal lugar. Então não fica preso só a uma fonte bibliográfica, tá? E não adianta você botar só a bibliografia, várias bibliografias, e não ter ido pegar aquilo lá ou se basear naquilo ali, porque a gente vai olhar isso aí, tá? Então, basicamente, tá, dentro dessa situação que a gente se encontra, é a melhor maneira de poder avaliar é essa aí, do aluno poder fazer sua verificação e mandar pelo e-mail no dia da prova que o Omar vai passar para vocês, tá? Então, a gente vai fechar esse último assunto com paramos no transporte ativo, como a bomba de sódio e potássio. Então, a gente vai ver agora e dar continuidade a ela. Lembrando que o tema é citologia, membrana plasmática, não é? Falar de tudo da célula, tá? E no modelo lá, no modelo que eu vou colocar lá na videoaula, vai estar a descrição, lá já vai estar o tema. O tema já vou colocar lá, deixar lá, para não ter problema nenhum, tá certo? Ok, gente? Então, bora começar a nossa aula aqui. Bem-vindos, primeiro ano mais uma vez. A gente vai dar continuidade à parte que a gente parou, relacionada a transporte ativo e especialidades da membrana plasmática, tá? A gente viu na outra videoaula que existiam vários tipos de transportes, dentre os transportes passivos e o transporte ativo. Então, o passivo não ocorre gasto de energia, tá? Enquanto o ativo ocorre gasto de energia. Agora, o que interessa a nós é interpretar por qual motivo ocorre esse gasto de energia. Então, quando a gente falou em transporte ativo, geralmente o transporte ativo ele vai ocorrer contra o gradiente de concentração, tá? Então, sempre vai ocorrer com essa questão da concentração. E ele vai ser realizado por proteínas. E essas proteínas, elas serão chamadas de ATPases ou bombas. Qual é a finalidade dessas proteínas, Rogério? Elas têm a função de quebrar a ATP para que essa ATP possa vir a liberar energia, tá? E com isso ocorre transporte de íons e de moléculas. Entre as ATPases são as mais conhecidas, a gente pode botar ali a bomba de sódio como exemplo, um exemplo, né? Que elas são específicas. Bom, quando a gente fala em ATP, obviamente o que vem na nossa cabeça é energia,
tá? Essa energia ela pode ser armazenada e ela pode ser usada por uma molécula na qual o nome é adenosina trifosfato. É daí que é chamado de ATP. Na verdade, ela é o resultado bioquímico, tá? Em que a célula, utilizando-se de uma fonte, os nutrientes, produz a sua própria energia. Então, a gente diz que a ATP celular é sinônimo de energia celular. Então, ela pode ser transportada, não é, através da membrana e pode ocorrer com ou sem gasto de energia. No caso do transporte ativo, ocorre gasto de energia. Você vê ali que existem substâncias que entram e saem da membrana. Então, ora o gradiente de dentro está menor, ora o gradiente de fora está maior e é preciso equilibrar esse gradiente, tal gastando ou não energia pela célula, tá? No transporte ativo, ele coloca ali, ele pega uma célula nervosa, como no caso do neurônio, e ele diz que o sódio no meio extracelular é significativamente maior, tá? Que no meio intracelular. Então, do lado de fora eu tenho mais sódio, do lado de dentro eu tenho menos sódio. Já com o potássio ocorre o inverso. O potássio ele está numa quantidade intracelular muito maior do que o meio externo ou meio extracelular. Então, o que é que ela vai fazer? Para poder equilibrar isso, ela vai pegar essa quantidade, né, de potássio para o meio externo por difusão, visando equilibrar as concentrações. No entanto, todos os íons de sódio que entram nas células serão bombeados para o meio extracelular, da mesma forma que o potássio, tá? Eles saem da célula para o meio intracelular. Em ambos os casos, o transporte iônico dá-se com um gradiente de concentração. E neste caso, ocorrerá um gasto de energia para que isso ocorra. Então, a gente vê ali as bolinhas vermelhas, as bolinhas azuis, tá? Então, eu noto que dentro eu tenho uma quantidade maior de potássio e ele tende a manter isso, enquanto do lado de fora eu tenho uma quantidade maior de sódio e ele tende a manter isso, manter o gradiente de concentração. Então, para que não se iguale, não é? Eles precisam ficar colocando o sódio para fora, potássio para dentro, para manter este meio aí intra e extracelular com os minerais necessários ao funcionamento dela. Então, para que ele faça isso, obviamente ocorre um gasto de energia, tá? Então, a gente falou em endocitose, que é o transporte em bloco. Endocitose é quando ocorre o englobamento por alguma partícula, né, seja sólida ou líquida, pela célula. E aí, a gente colocando aqui, a gente vai ver que pode transporte em grandes quantidades, as moléculas são grandes, a endocitose ocorre por englobamento, tá? E esse englobamento ela pode ser um sólido ou líquido, como a gente tem ali. Quando é um sólido, ela vai comer. A gente vai dizer que ela realizou fagocitose, que é o ato de comer. Quando é um líquido, ele vai beber. E aí a gente vai chamar de pinocitose. Já no outro caso, a gente tem a exocitose, que é quando ocorre a eliminação dos resíduos, ou não é, chamado também de plasmocitose, tá? Mais adiante aqui, a gente vai ver um exemplo de um englobamento de partícula sólida pela membrana, a célula. Você vai ver que a partícula está ali, então ele cria expansões, tá? Que são falsos pés, que nós chamamos de pseudópodes. Você vê que o material é englobado, ele entra dentro da célula, tá? E agora os lisossomos, que são as organelas citoplasmáticas, elas vão atuar na digestão intracelular. Então, a fagocitose é um processo onde ocorre englobamento de partículas sólidas, tá? Então, essas partículas aqui são capturadas por
falsos pés da célula, aonde o vacúolo alimentar mantém ela ali e os lisossomos irão degradar ou realizar a digestão intracelular. Já na pinocitose, a gente falou da questão de que ela vai englobar, só que ela engloba líquidos nesse caso. E aí na pinocitose, ó, observa, eu tenho uma partícula líquida e ela vai entrar. Tem um canal de pinocitose e ela é englobada, não é? Ela vai ficar numa região chamada pinossomo. O outro era fagossomo, tá? Outro caso aqui que a gente vê de comparar a pinocitose e a fagocitose. Um é líquido, o outro é sólido. E aí viria a eliminação de resíduos da digestão, que é a plasmocitose. Então, o que foi digerido, né, foi retirado, o que precisa e o que não precisa é eliminado, é jogado fora. Ok? Então, a gente tem uma noção aqui e vamos adiante. Aqui a gente tem um resumo, tá, dos fatores que ocorrem, que é transporte em quantidade, fagocitose, pinocitose e plasmocitose, tá? Entra sólido, entra líquido e sai resíduos da digestão. E a gente vai agora para as especializações da membrana ou diferenciações de membrana. Então, são estruturas que estão presentes nas membranas com alguma finalidade específicas. As primeiras, tá, são as microvilosidades. Então, a gente nota ali o desenho dela, tá, e essas microvilosidades, elas são capazes de absorver muitas substâncias e são projeções ou evaginações da membrana. Tá? São finos prolongamentos celulares semelhantes a uma luva. Então, a função dela é mais absorção. Eu vou encontrar isso aonde? Eu vou encontrar isso nas células intestinais. Tá? Então, essas células intestinais, como ela precisa absorver, principalmente o duodeno, o maior número de substâncias, né, da digestão e mandar para o sistema circulatório, então eles podem apresentar mais de 3.000 microvilosidades nessas expansões. Aqui a gente tem as microvilosidades, a gente vai ter ela geralmente no epitélio de revestimento, né? Ela aumenta, qual é a função dela, Rogério? Ela vai aumentar a superfície de absorção, tá? Ela vai fazer com que a célula absorva melhor, tá? Então, locais, como a gente citou aí do intestino, se faz necessário para que haja uma absorção mais rápida, tá, de determinadas substâncias. O outro grupo aqui são os desmossomos, tá? Eu diria que os desmossomos, eles são pontos onde eles prendem as membranas das células vizinhas, tá? Então, entre eles há um espaço aí rico em proteínas e glicose destinada a ligar, a formar como se fosse um cimento, tá? Dando uma resistência maior. A gente vai ver que a metade de um desmossomo pertence a uma célula e a outra metade pertence à célula vizinha, tá? Então, ele dá um fortalecimento ligando as células, principalmente as células que formam os tecidos. A gente vai agora, outro caso aqui mostrando os desmossomos, tá? E interdigitações, que são encontrados no tecido epitelial de revestimento. Eles vão seguir, notem que os desmossomos ali, ó, agem prendendo, dando uma maior aderência, vamos dizer, dessa maneira. E aí vem as interdigitações, que a gente estava vendo aqui anteriormente, ó. Ela ali, tá? Qual é a função maior dela, não é? Também aumenta a aderência entre células vizinhas epiteliais. Então, são reentranças que fixam ou unem células, tá, formando um determinado tecido. Os plasmodesmos, que são esses, são pontes entre células vegetais vizinhas, permitindo comunicação entre o citoplasma. Então, através desses plasmodesmos, as células vegetais podem, né, realizar até mesmo trocas entre os materiais citoplasmáticos. Outra estrutura, cílios e flagelos. Os cílios geralmente eles são curtos,
cílios são menores, né? São mais numerosos e, porém, pode ter diversas funções. A gente vai ver os cílios principalmente em protozoários, como paramécio, né? E já o flagelo, a gente vai ver que ele é maior, tá? Porém, ele tem uma movimentação, não é? Que pode colocar muitas vezes a célula em atividade, certo? A gente vê aqui que os protistas geralmente apresentam esse tipo de estrutura, como está o caso, e a gente tem os gametas também apresentando, tá, o flagelo na sua constituição. Gente, a gente vai parar aqui e eu volto para falar com vocês. Pronto, gente, a gente termina essa parte com um vídeo, tá? E vai ficar agora a atividade que vocês vão abrir e vão ver lá o tema que está relacionado ao que a gente estudou e ela deve ser enviada no dia da verificação, tá? Ele vai ser enviado para o e-mail no dia da verificação, tá ok? Então estudem, coloquem a bibliografia, vejam o modelo aí que vai ser utilizado, tá? Para não fazer errado, nem apenas copiar e colar, tá? Então vai ser analisado isso, por isso que a bibliografia é importante. Então utilize aí esses mecanismos de ter todos os aparatos aí que está dando a dica para de que forma o teu trabalho ficar bem organizado, tá certo? Então se cuida aí e até a próxima, se Deus quiser.